Estou em uma mina de ouro a algumas horas de Melbourne. A 1 quilômetro de profundidade, eles instalam um detector para buscar matéria escura. Vamos lá. Vai levar 30 minutos para descer 1 quilômetro abaixo da Terra. Acredita-se que a matéria escura compõe 85% de toda a matéria existente. Ela pode formar um universo sombrio, 5 vezes mais massivo do que tudo o que podemos ver. Nas últimas décadas, mais de 50 experimentos tentaram fazer uma detecção direta da matéria escura, mas nenhum deles encontrou nada, exceto um. Sob uma montanha nos Alpes italianos, há um detector de matéria escura chamado Dama Libra. Ele vem coletando dados há cerca de 20 anos, e todo ano observa os mesmos resultados peculiares. A taxa de detecções aumenta até atingir um pico em junho e depois diminui até um mínimo em novembro. Alguns cientistas acham que isso pode ser a primeira evidência direta da matéria escura. Mas por que a matéria escura criaria um sinal anual periódico? Bem, esta é a nossa galáxia, ou pelo menos como ela se parece com a luz visível. Os astrônomos suspeitam que ela é cercada e permeada por uma enorme esfera de matéria escura, partículas invisíveis que estão se movendo em todas as direções aleatórias. De acordo com a maioria das teorias, a matéria escura não interage com nada, nem mesmo consigo mesma, exceto através da gravidade. Acreditamos que deve haver 5 vezes mais matéria escura do que matéria comum. Agora, nosso sistema solar viaja pela galáxia a 220 km por segundo, movendo-se também pela matéria escura, enquanto a Terra orbita o Sol a 30 km por segundo. Durante metade do ano, nos movemos junto com o Sol, atravessando a matéria escura mais rápido. Na outra metade, seguimos na direção oposta, então passando mais devagar pela matéria escura. E a ideia é que encontramos mais matéria escura quando estamos nos movendo mais rápido por ela, o que acontece em junho, e menos quando estamos mais devagar, o que acontece em novembro. A geometria real é um pouco mais complicada. O sistema solar está inclinado a 60 graus em relação ao plano da galáxia, mas a ideia ainda funciona. Então, o sinal observado no Dama Libra pode ser devido a esse movimento através da matéria escura, ou pode não ser devido à matéria escura. Pode ser apenas algo mundano, como a temperatura, a umidade do solo, a neve na montanha ou o número de turistas na Itália. Todas essas coisas variam com um período de um ano. Por isso, eles vão construir um experimento quase igual no hemisfério sul, no fundo de uma mina de ouro perto de Melbourne, porque lá as estações do ano são invertidas. Mas o nosso movimento através da matéria escura continua o mesmo, então se virmos o mesmo sinal, é uma evidência bastante forte da existência da matéria escura. Um dos principais problemas do Dama Libra é que outros experimentos semelhantes não detectam nada. Isso levou, a muita incerteza sobre se o sinal do Dama Libra é realmente matéria escura. Então, a gente não sabe, né, a coisa favorita na ciência. Mas por que acreditamos na existência da matéria escura? Em 1933, o astrônomo suíço Fritz Zwicky estava estudando o aglomerado de Coma, um conjunto de mais de 1000 galáxias. Essas galáxias estão gravitacionalmente ligadas, então todas orbitam em torno do seu centro de massa coletivo. Zwicky mediu as velocidades orbitais das galáxias e descobriu que algumas se moviam muito mais rápido do que esperava. Era como se houvesse muito mais matéria no aglomerado do que ele podia ver, puxando tudo para dentro. Então ele propôs a existência de matéria invisível, que ele chamou de Dunkle Materie, a origem do termo matéria escura. Ninguém realmente levou essa ideia a sério, mas 40 anos depois a matéria escura apareceu novamente. Vera Rubin e Kent Ford estudaram o movimento das estrelas na galáxia Andrômeda. Eles esperavam que quanto mais longe do centro, mais devagar as estrelas orbitariam, mas não foi o que encontraram. A velocidade de rotação permanece quase constante, mesmo com o aumento da distância do centro. Sem massa adicional na galáxia, para atrair essas estrelas, elas precisariam ser lançadas ao espaço. O mesmo ocorreu em outras galáxias.
Usando radiotelescópios, Albert Bosma e outros mediram o gás hidrogênio ainda mais distante do centro de uma galáxia, mas a velocidade de rotação continuou constante. Uma maneira de explicar isso é supor a existência de matéria que não podemos ver, a matéria escura, que mantém todas essas galáxias unidas. Então, vamos supor que você tem uma estrela, e isso representa a massa de tudo que está no centro da galáxia puxando a estrela para dentro. A estrela pode manter uma órbita estável se sua força centrípeta for igual à atração gravitacional de toda a massa do restante da galáxia. Assim, é possível ver que a cerca de 1 metro essa é a velocidade da órbita. Ok, mas o que acontece se adicionarmos um pouco de matéria escura? Então, esta garrafa de água representa a matéria que não podemos ver. Agora tem mais massa puxando essa estrela para o centro, o que significa que na mesma órbita ela agora pode ir muito mais rápido, e na verdade ela precisa ir mais rápido para manter essa órbita. E isso explica a observação, é isso que vemos. Ao analisar as rotações das estrelas, os cientistas estimam que cerca de 85% da massa de uma galáxia é matéria escura, mas há outra maneira de explicar essas observações sem recorrer à matéria escura, que é modificar nossa teoria da gravidade. Quais são as evidências que apoiam a ideia de que a hipótese das partículas está totalmente equivocada e que, na verdade, deveríamos considerar uma teoria revisada da gravidade? Você pode invocar algo invisível ou simplesmente dizer que o universo é o que conseguimos ver. E precisamos de uma maneira de explicar o que está acontecendo nisso. E a única forma de fazer isso é modificando as leis da física. Quando você observa as regiões externas das galáxias, percebe que há muita aceleração centrípeta. A matéria escura afirma que a aceleração centrípeta ocorre por seu efeito gravitacional. Enquanto alguns, como Monde, dirão isso é aceleração centrípeta, apenas atingiu o limite e não pode diminuir mais. Eles dizem que não há força extra devido à matéria escura, mas existe um limite para quão baixa a aceleração pode ser. Acho que o consenso é amplamente a favor de ser uma substância física. Nesse sentido, parece razoável que possa haver outras partículas por aí que ainda não vimos. E há mais evidências. Este é o aglomerado Bala, um local onde 2 aglomerados de galáxias colidiram. A maior parte da massa comum desses aglomerados está no gás interestelar, e quando a colisão ocorreu, o gás interestelar interagiu, aqueceu e desacelerou. Então você esperaria que a maior parte da massa do aglomerado Bala estivesse no meio, onde todo esse gás está. Usando a lente gravitacional, que mostra como a gravidade desvia a luz, é possível medir onde está a maior parte da massa na imagem. E não está no meio, na verdade está em ambos os lados. A melhor forma de explicar é que, ao colidirem, os aglomerados deixaram todo o gás preso no meio, mas a matéria escura passou direto, criando a maior lente gravitacional onde podemos ver a menor quantidade de matéria comum. Ainda mais evidências para a matéria escura vêm da luz mais antiga do universo. 380 mil anos após o Big Bang, a luz finalmente pôde viajar pelo universo sem impedimentos. E isso é o que vemos como a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, ou CMB. Os pontos vermelhos indicam regiões mais quentes do universo primitivo e os azuis, regiões mais frias. Essas diferenças de temperatura eram muito pequenas, só 0,1%. Mas elas estão lá, e você pode transformar essa imagem em um gráfico contando quantos aglomerados existem de tamanhos diferentes. Então, existe o tamanho de aglomerado mais comum, que resulta nesse pico, mas também há outros aglomerados de tamanhos comuns. Assim, você tem outros picos menores. Agora, a altura desses picos depende da quantidade de matéria escura. Em um universo sem ela, o gráfico fica assim, mas à medida que a matéria escura aumenta, as amplitudes dos picos de número par diminuem. Para corresponder às medições da CMB, precisamos de cerca de 5 vezes mais matéria escura que comum. Esse valor também está de acordo com a quantidade de matéria escura necessária para explicar o movimento das estrelas nas galáxias e o movimento das galáxias nos aglomerados. Então,
A hipótese da matéria escura explica muitas observações diferentes com uma estrutura teórica simples. Que existe algum tipo de partícula por aí que só interage através da gravidade, mas o que exatamente é essa partícula? Bem, como não sabemos, os cientistas propuseram várias coisas diferentes que ela poderia ser, e agora temos que tentar encontrá-las. A abordagem varia dependendo do que você está tentando encontrar. Dama Libra e o detector na mina de ouro buscam WIMPs, partículas massivas que interagem fracamente. Espera-se que essas partículas tenham aproximadamente a mesma massa de um próton, mas interajam com a matéria comum de forma extremamente fraca. No centro do detector há 7 cristais de iodeto de sódio puro, cada um com 7 quilos. Então aquilo é mesmo iodeto de sódio. Não achei que seria tão transparente. A ideia é que, muito raramente, uma partícula de matéria escura atinja um núcleo no cristal e transfira sua energia. Isso gera um clarão chamado cintilação, detectado por tubos fotomultiplicadores, sensores de luz sensíveis posicionados acima e abaixo de cada cristal. Mas há um problema. Mesmo o cristal de iodeto de sódio mais puro contém potássio radioativo, e quando um átomo de potássio decai, ele libera um elétron e um raio gama. O elétron pode causar cintilação no cristal, assim como a partícula hipotética de matéria escura. Então, para eliminar esses eventos, os cristais de iodeto de sódio são submersos em um tanque cheio de 12 toneladas de alquilbenzeno linear. Esse é um cintilador líquido que emite luz quando exposto a um raio gama, e essa luz pode então ser detectada por tubos fotomultiplicadores no tanque. Então, se houver uma detecção simultânea no cristal e no tanque, provavelmente foi um decaimento de potássio, não um evento de matéria escura. Mas há outro problema. Raios cósmicos. Partículas energéticas do Sol e de outras galáxias atingem o topo da atmosfera da Terra, criando muons, que são basicamente elétrons pesados que descem em direção à Terra quase na velocidade da luz. Os muons também podem criar flashes de luz no cristal. Este é um detector de muons, e ele tem essas 3 placas de plástico aqui, separadas por algumas peças de aço. Se virmos um flash de luz nas 3 praticamente ao mesmo tempo, então sabemos que um muon passou por elas. Então, se eu apertar resetar, podemos ver a contagem dos muons sendo detectados, então são pelo menos alguns por segundo. Por isso, todos os detectores de partículas sensíveis ficam no subsolo. Aqui temos o detector de muons agora a 1 km de profundidade. Ele está funcionando há cerca de 15 minutos e não houve nenhuma contagem de muons. Zen, precisaríamos deixar funcionando por muito tempo mesmo para obter só um registro. Esperamos que haja cerca de 1 milhão de muons a menos aqui embaixo. Como não vimos 1 milhão lá em cima, provavelmente também não veremos nenhum aqui. E esse é exatamente o objetivo de colocar um detector de matéria escura no subsolo. Você quer eliminar todo o fundo que criaria ruído no detector. Mas nem mesmo essa blindagem é suficiente. Detectores de muons ficarão logo acima do tanque. Se um clarão aparecer em um cristal junto com a detecção de um muon, ele será descartado. O subsolo tem seus desafios. As paredes da mina contêm pequenas quantidades de elementos radioativos como urânio e tório, que se decompõem em gás radônio. Os requisitos aqui são bastante rigorosos. Para experimentos com matéria escura, precisamos controlar completamente o ambiente, em especial o nível de radônio. Para combater isso, as paredes da caverna são revestidas com uma tinta especial para conter partículas radioativas. Os cristais são imersos em um fluxo contínuo de gás nitrogênio puro e todo o detector é protegido por 120 toneladas de aço e plástico. Uau, olha o tamanho dessa caverna! Há muito em jogo nesse experimento. Isso vai validar ou refutar um dos resultados mais controversos da física. Então, se não virmos nada, bem, esse é o fim do Dama Libra. Mas se virmos alguma coisa, bem, todos nós ficaremos felizes. Gosto da ideia de que, já que 80% da massa do universo é matéria escura, talvez haja mais de uma partícula compondo essa matéria. Pode ser um modelo totalmente escuro, ou uma versão escura de tudo, ou algo mais complexo. Como há muito mais, espero que seja isso. Você acha que a matéria escura interage com a matéria comum?
Para descobrir o que é isso, é melhor esperar por algum tipo de interação que possamos investigar em experimentos. Se Deus me desse o grande livro da física e houvesse duas seções, seção A e seção B, uma para a matéria luminosa e outra para a matéria escura, se não se comunicassem, eu diria que seria um universo bem peculiar. Mas na ciência temos que conviver com a possibilidade de que, sabe, em algum nível, talvez nunca encontremos a resposta. Ela pode nos iludir, mas pelo menos tentamos.